Olá, boa tarde a todos e a todas. Aqui sou eu, Fabrício Cordeiro Dantas, né, que está iniciando esse canal. Estou aqui para tentar começar esse trabalho, né, esse projeto que começou, na verdade, quase que por acaso, e tentando, de algum modo, expandir as minhas ideias para outros horizontes, né? Então, cabe agora, talvez, né, esse primeiro vídeo, e eu pedindo desde já desculpas ou compreensão para quem está iniciando, né? Isso me deixa um pouco tímido, mas faz parte do processo. Então, sou Fabrício Cordeiro Dantas, né, sou professor da área de espanhol, curso universitário, né, já há quase 20 anos, e um pouquinho da minha história, né, além dessa questão da minha profissão. Eu tenho 42 anos, né, eu sempre mesmo que não tenha sido talvez a intenção dos meus pais, né? A vida toda tive contato com músicas, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? A casa lá, meus pais, era repleta de álbuns, de músicas de vários estilos, né? Rock, pop, jovem guarda, etc. E é aí que eu ia ouvindo, gostando, às vezes sim, às vezes mais, às vezes menos. E de alguma forma isso faria parte da minha vida, né? Pois bem, outro traço é a questão da timidez, né? Eu sempre fui muito tímido, embora não pareça, para quem não conhece pessoalmente, por questões várias, né, de ordem psicológica, formação, criação, etc. E aí, onde é que essas duas coisas se encontram de algum modo, né? A música barra poesia, né, e a questão da minha timidez. Foi quando eu entrei na universidade, né? Eu que sou formado em letras espanhol e em português também. Na universidade foi que eu tive que, até para poder vislumbrar a possibilidade de ser professor, né, superar a timidez. E aí a gente pode não superar mais isso que é da nossa essência, né? Mas é driblando, vai aparentemente superando, vai minimizando os impactos, né? E a autocrítica é muito comum nesse processo, de quem está se construindo e acaba por ser tímido, né? E na mesma graduação, né, a qual fiz entre 2000 e 2004, eu tive a oportunidade de ler bastante poemas, literatura de modo geral, né, e sempre ouvindo músicas. E aí eu me lembro que, meio que por acaso, comecei a escrever, geralmente é através da ideia de conquistar alguém, namoro, paquera, aquela coisa, né? Mas eu fui escrevendo em 2003, 2004, 2004 foi um ano que eu escrevi muito, inclusive, foi o ano que eu terminei o curso, e fui juntando textos e podia ser sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, Renato Russo, né, que é uma das questões interessantes da minha vida, porque tanto a minha monografia de curso de letras, pegando a questão da ética, né, questões de valores, como o meu mestrado é sobre músicas de Renato Russo, né? E durante o meu mestrado eu também tive a oportunidade de fazer muita análise de letras de canção, ou seja, de alguma forma a música sempre esteve presente. Mas voltando, então, em 2004, escrevendo, etc., né, foi se tornando uma prática minha, entrei no mestrado em 2007, analisando as músicas de Renato Russo, e entrei como professor universitário em 2010, onde estou até hoje. E aí o que acontece? Essas experiências poéticas que continuaram acontecendo, vinham também com um desejo que eu sempre tive, de algum modo, ser músico, saber tocar um instrumento, né? Ter voz boa para cantar. Então, fiz alguns experimentos, assim, às vezes, como eu digo, brincando, como se um santo baixasse em mim e via a ideia. Então, nesse sentido, para não esquecer, eu tenho que estar perto do celular sempre, para gravar, né, antes que a ideia se escape. E isso fiz várias vezes, às vezes em apenas ideias, como se eu estivesse conversando com alguém, que depois eu transcrevia e transformava, e transformava em poemas, ou mesmo com uma melodia, mesmo que muito simples, né, limitada. Então, fui acumulando experiência nesse sentido, e para não ficar só comigo, eu costumo, e sempre tenho costumado compartilhar meus textos no Facebook, e mais recentemente no Instagram, né, que é uma plataforma, um site, né, ao qual eu finalmente resolvi sucumbir, e onde eu tenho o meu perfil. Então, tem todas essas questões, né? Aí o que acontece? Não me enveredei pela música cantando, nem tocando, né? Mas sempre ouvindo e brincando com coisas que vinham e eu gravava, né? Até que recentemente eu fiquei sabendo da possibilidade, né? Mediante um programa, através de um amigo, né? Um programa de conversão de textos em música ou de criação quase total de músicas a partir de ideias gerais, chamado Music Muse, né? Inclusive o site eu vou deixar no comentário fixado, né? Para quem quiser acessar, né? Aqui no próprio YouTube. E aí eu fui fazer, experimentando, só que para pessoas que querem gratuitamente, só tem
como fazer uma ou duas músicas por dia, né? E aí eu resolvi tentar, pagando, pegar alguns poemas meus, de anos vários aí, e fui brincando, eu sei que fui fazendo, que deu mais de 20. Eu pensei, caramba, eu poderia fazer isso chegar às pessoas. Aí eu fui atrás, através do ChatGPT, né, que é outra modalidade de inteligência artificial, para que ela criasse, ou chat, né, criasse, o que seria a identidade desse primeiro, o que se tornou o primeiro álbum, né, ao qual eu intitulei Inteligência Artesanal, uma parceria, né, entre mim e a inteligência artificial. E aí, nesse álbum, eu coloquei a imagem, né, da minha tentativa de ser minha, né, a partir de uma foto minha, a minha cabeça abaixada, encostando a cabeça de um robô representando inteligência artificial, né? Então, eu fiz a arte, ao mesmo ChatGPT eu pedi instruções de como fazer para que esse álbum, né, se tornasse público. Então, obviamente, tive que pagar também a partir de um site chamado DistroVid, DISTROVID, ou DISTRO KID, KID, né? Eu vou também deixar afixado no comentário, né? Então, juntando tudo isso, consegui formar um álbum, gerar um álbum, né? Fazer divulgação nessas plataformas mais conhecidas, como o próprio YouTube, YouTube Music, Spotify, e assim por diante. E aí comecei a divulgar com as pessoas e fui explicando, olha, as músicas não são minhas, né? A voz muito menos, as melodias, etc., mas os textos são. Então, é uma parceria, é meio que uma brincadeira, mas que, ao mostrar às pessoas, pelo menos uma parte delas gostou, se manifestou, e aí foi que eu resolvi voltar ao canal do YouTube, que na verdade não tinha nada, era apenas uma inscrição genérica, né, para expandir esses horizontes. Nesse meio tempo, dizendo que estava no YouTube o primeiro álbum, eu fui fazendo o segundo, né? Então foi muito rápido. Desde uma semana eu fiz o segundo álbum, mas no caso, o primeiro com 20 e o segundo também com mais 20 músicas. Em suma, daí veio a ideia de juntar, organizar tudo, portanto, no local, além de ter no Spotify, mas como depende de algo visual, né, colocar tudo no YouTube. Então, já aí eu fui pondo, seguindo as instruções do YouTube, vídeos de experiências minhas que eu fui tendo, né, ao longo do tempo, de recitação de poemas meus, etc. Até para o YouTube reconhecer que existia algo prévio, né? E assim foi, né? Fui juntando todo esse material e resolvi divulgar. Olha, esse é um canal que surgiu com essa ideia inicialmente artística, mas eu, por ser da área de espanhol também, vou começar a postar vídeos na área de língua espanhola, reflexões várias. A gente vai criando um perfil mais ou menos consolidado ao longo do tempo, né? Então, basicamente, a ideia foi essa, né? Então, eu não sei o que é que vai ser do futuro, se isso vai vingar, também eu não posso ficar só nisso, porque eu também tenho minha atuação como professor, né? Mas eu queria fazer isso chegar às pessoas, né, mostrar as minhas possibilidades de contribuição e fazer o que eu gosto, mesmo que possa não ser motivo de elogio para alguns, né, mas fazer o que eu gosto, que é expressar meus sentimentos, minhas impressões, minhas frustrações, minhas realizações através de versos, né? E, eventualmente, esses versos estando musicalizados, no caso pela inteligência artificial, é mais fácil, porque as pessoas precisariam nem ler, né? Que também é importante a gente ler, né? Mas também ouvir. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo oficialmente feito para o canal, né? E eu espero que tenham gostado um pouco da minha história, que possam, quem já está me ajudando, agradeço muito, e que continue me ajudando, né? Que possam dar força, curtindo, compartilhando, comentando o que for. Lógico que quem quiser, né? Ninguém é obrigado a nada, mas sabendo que este sujeito aqui estará muito feliz em função disso. E para quem tem algo parecido, criando-se ou não um canal, ou seja, querer expressar o que sente, o que conclui, o que venha de ideias, que seja tal como das músicas que ficaram no primeiro álbum, chamada Ser Tu Mesmo, mas não sempre o mesmo. Ou seja, não ficar se super preocupando com a opinião alheia, né, de que o que a gente faz não vale a pena, não é interessante, enfim, diminuir a autocrítica e seguir adiante, mesmo que dê muita vergonha, dê receio, como no momento eu estou sentindo, mas que a gente vai superando, né? Então é isso. Eu estou investindo nisso porque me satisfaz, não tenho grandes ambições, né? Mas talvez algumas coisas vão acontecendo, a gente vai gostando e vai crescendo nesse sentido. E espero que quem tenha ouvido um pouco dessa história, não estou tentando fazer um vídeo não tão longo, né? Mas já vai mais de 10 minutos, que
curta e que compartilhe com pessoas de quem forem próximas. E eu vou tentar produzir vídeos com alguma regularidade, mas lógico, sempre eu usando meu trabalho principal, que é como professor. Tá certo? Eu vou, como eu falei, vou deixar fixados, né, os sites, os dois programas aqui eu fiz referência, ou dois sites, ou, enfim, plataformas, aplicativos, como queiram chamar. Tá bom? Então, um abraço, bom final de semana. Então, o canal é esse, Fabrício Dantai. Pode ser que eu mude depois com o tempo, né? Esse que é um nome, uma tentativa de adaptação do meu nome ao latim, né? Para ficar menos comum, já que meu nome mesmo, Fabrício Dantas, é muito repetido por aí, né? Tem várias pessoas com esse mesmo nome. Então é isso, até logo. Fique com Deus.